não foi isso que ele fez, portanto, no 10 de junho... Pois isso nós sabemos, mas não o devia ter feito. Não devia ter dito dentro de portas. Quando uma pessoa toma uma decisão sobre um tema ou sobre a orientação que vai dar a qualquer intervenção pública que vai fazer, é evidente que há sempre o preço por ter cão e o preço por não ter, e há a história do velho rapaz e o burro, e portanto que há sempre alguém que acha que não devia ser assim, que devia ser assado, e outra pessoa que acha que devia ser assado e devia ser assim. Isso faz parte da vida. Mas é importante para a doutora o Presidente ter ido ao Parlamento Europeu dizer o que disse. Acho muito importante que ele tenha ido ao Parlamento Europeu ter dito o que disse, porque ele foi falar da Europa em termos sobre os quais já falou há muito tempo, quando há uns 2 anos ou coisa, ele fez uma intervenção em Florença sobre as questões europeias, disse mais ou menos isto que disse ontem, e portanto é uma ideia que ele tem sobre a Europa e sobre as questões e sobre muitas formas de solução das questões europeias. Portanto, nesse aspecto teve uma posição que já se lhe conhece, portanto que é uma posição formada sobre a Europa. Disse no local próprio, foi ao Parlamento Europeu, não esteve em outro sítio a falar da Europa, foi ao Parlamento Europeu. Não, o aspecto que eu também considero interessante é que foi evidentemente perante o Presidente do Parlamento, que é alemão. E, portanto, eu acho que foi importante. E gostei também de ouvir o Presidente do Parlamento Europeu falar nas questões das medidas que têm estado a ser tomadas, utilizando uma imagem bastante elucidativa, e que foi que os países estavam a ser tratados como se estivessem com um pé num congelador, o outro pé num assador ou num fogão. A temperatura média estava boa, mas o doente estava morto, porque com um pé a arder e outro congelado não deve ir assim muito longe. E, portanto, ele próprio, por vistos, reconhece que tudo aquilo que está a ser feito é algo que tem que ter uma mudança. E, portanto, a ida do Presidente da República ao Parlamento Europeu acho que marcou uma posição, porque ele é uma pessoa que tem conhecimentos técnicos e económicos profundos que nós conhecemos e que tem grande prestígio na Europa. Porque não nos esquecemos que o nosso prestígio e a nossa ideia de bom aluno da Europa não é recente, nem é só deste governo. É algo que foi construído ao longo dos anos por Portugal e muito devido aos governos do professor Cavaco Silva. Também se diz que o nosso prestígio, que Vítor Gaspar também tem muito prestígio na Europa. Sim, mas esse prestígio não é só de agora. Quer dizer, é um prestígio que já vem de longe. Também ouvimos o Presidente da República dizer que o FMI devia ser qualquer coisa neste género, que o FMI devia sair da Troika. O que o professor Cavaco Silva disse, e que de resto eu, de uma forma menos, com certeza, menos fundamentada que a dele, mas também já disse isso, é o seguinte, é que a Troika, o FMI, preocupa-se e as suas intervenções ao longo da história são no sentido e são quando os países estavam em ruptura financeira por um desequilíbrio externo. E, portanto, é muito com isso que o FMI se preocupa, é com o desequilíbrio externo. Ao contrário do que acontece com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, que se preocupam mais com a questão do equilíbrio financeiro, o equilíbrio das contas públicas, coisa a que o Fundo Monetário Internacional não liga muito. Ora, nós, no nosso processo de ajustamento, aquilo que está corrigido, no mínimo temporariamente, é o desequilíbrio externo. E digo mínimo temporariamente porque estamos em recessão e, portanto, é normal que o desequilíbrio externo tenha desaparecido. Não sabemos se há alguma alteração estrutural na nossa economia que conduza a que, quando entrarmos em crescimento, se o desequilíbrio torna a aparecer ou não. Mas, de momento, isso está ultrapassado. E, ao estar ultrapassado, o FMI desinteressa-se um bocado. Porque lá a questão do equilíbrio das contas públicas e não sei o quê, já é algo que não diz muito respeito ao Fundo Monetário Internacional. Portanto, aquele rigor e aquela exigência que é feita aos países neste momento da questão do equilíbrio das contas públicas e o acesso aos mercados é muito resultante da posição das instituições europeias. Doutora, os membros da Troika não andam todos a sacudir a água do capote em relação aos problemas. Eu estou a lembrar-me do FMI ter reconhecido que houve erros na política de austeridade aplicada na Grécia. Ouvimos a Comissão Europeia também a empurrar culpas para o FMI.
Isto que a um ano de acabar o nosso processo de ajustamento, podia ser uma janela de oportunidade para o governo português explorar. Mas não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser, porque é completamente impossível. Mais uma vez lhe digo, até a propósito desse relatório do Fundo Monetário Internacional, não pode deixar de ser, porque não pode o Fundo Monetário Internacional achar que há erros nos programas que levaram a resultados indesejáveis. Não pode a Comissão Europeia dizer que é necessário crescimento e depois exigirem aos países medidas que são exatamente contrárias àquilo que estão a dizer que foram erros que eles cometeram. Portanto, há aí qualquer incoerência que efetivamente não me parece que possa estar ajustada. E se assim não for, então há uma desorientação total e não sabem o que estão a dizer. Mas eu admito que eles saibam o que é que estão a dizer. Mas então, e aí, essa incoerência, na prática, o que é que se deve fazer em relação a essa incoerência? Quando aqueles que... Paulo Magalhães, nós estamos numa posição, Portugal, acho eu, está numa posição muito melhor do que qualquer outro país que está sob um programa de resgate, melhor que a Grécia, sem comparação, porque nós somos aquele país que cumprimos rigorosamente aquilo que nos pediram para fazer. E se alguma coisa somos acusados é que fizemos demais. Portanto, ninguém diz que fizemos de menos. Fizemos rigorosamente aquilo que nos pediram. E ao ter feito rigorosamente aquilo que nos pediram, o resultado está à vista. Nem consolidamos as contas públicas, estamos em recessão, estamos com desemprego, portanto, estamos exatamente ao contrário daquilo que queríamos estar. Portanto, nós seremos sempre, pela positiva e pela negativa, o exemplo daquilo que não deve ser feito. E, portanto, não podem vir... Nós não servimos de exemplo para ninguém, nem pela positiva nem pela negativa. Porque fazer como eles... mas deu este resultado. Portanto, isto não pode ser feito. Não podemos ser acusados de que poderíamos estar melhor se tivéssemos feito o que eles mandaram, porque fizemos exatamente o que eles mandaram. Portanto, evidentemente, que neste momento nós temos uma palavra a dizer. E ainda neste aspecto não posso deixar de lhe referir que eu, a semana que passou, fui assistir à conferência do Delors. Sim. Que é, enfim, o Presidente da Comissão Europeia, que é uma referência para todos aqueles que acreditam no projeto europeu. E um dos pontos fundamentais que ele considerou foi que não poderia haver a ditadura da Troika e que o que havia e tem que haver é uma soberania partilhada entre os diferentes países. Cada um dos países será responsável pela correção dos seus erros que cometeu internamente, e a Europa tem que ser responsável pelo relançamento da economia. E, portanto, a esses compete... Agora, nunca defende, bem pelo contrário, é que cada país continue a ser soberano, que todas as decisões de instâncias europeias são decisões que são partilhadas, que cada país é responsável pelas decisões que são tomadas e pelas decisões que pretende, que são tomadas para toda a União Europeia. Cada país tem a sua responsabilidade e, portanto, não há vozes submissas e abafadas no contexto europeu. É algo que ele defende com muita força. E, portanto, se não fosse a razão que já temos, nós tínhamos que ter a razão que Delors defende, é que o que existe na Europa é uma soberania partilhada e, como soberania partilhada, nós temos que corrigir os nossos erros, mas temos também que ter uma palavra a dizer sobre as políticas europeias que são aplicadas aos países. Contra vozes submissas e abafadas, a sua não é de certeza, Soutora. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Política mesmo a